Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui com vocês, dessa vez para comentar novamente o que vocês falaram a respeito dos meus vídeos durante essa semana que passou. Mas antes disso, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, desculpem, a dar o seu like, a fazer o seu comentário e a compartilhar o nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Principalmente se você entende a importância desse canal, que tem dois objetivos: combater o pensamento binário e valorizar a classe dos professores. Professores, vamos para o debate público. É importante que nós, professores, estejamos no debate público, porque se nós, professores, que intermediamos, que levamos cultura formal para essa grande multidão, não formos valorizados, como essa grande multidão que passa pela escola pública, que passa pelo ensino regular, será valorizada? Então é importante que nós, professores, estejamos, sim, no debate público. Ainda não estamos na grande mídia, mas podemos utilizar essas ferramentas digitais. E também, pensamento binário é uma coisa que precisamos combater, não só nas redes sociais, como na sociedade. Aquele pensamento binário que entende que eles são corruptos e nós somos honestos. O papo antigamente era: o Lula sabia. Mas as mesmas pessoas agora não estão questionando o governo Bolsonaro. Um governo que as notícias e as evidências mostram que também tem e teve muita corrupção. Ou seja, a bandeira da honestidade já era, acabou. Mas o Lula sabia e o Bolsonaro não sabia. Mas o pensamento binário não. O meu político de estimação é o certo, é o correto, né? E o petista também não fica fora disso. Lula se corrompeu, se corrompeu. O PT se corrompeu, se corrompeu. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Lula não tomou atitude enérgica para com o seu partido e deixou a corrupção correr solta. Mas nesse governo também há muita corrupção. E também, então, é isso aí. E também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog, através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos aos comentários de vocês. Eu gravei um vídeo chamado Democracia Alienígena, que eu esqueci. Alguns vídeos eu gravo, mas eu esqueço do conteúdo. Eu não consigo relacionar o título ao conteúdo, mas se eu for lá, eu vou ver o que eu falei e as coerências com tudo que eu tenho falado. Mas eu me esqueci do conteúdo. E nesse vídeo, o Felipe Marcos comentou o seguinte: o conteúdo do seu trabalho é muito bom. Muito obrigado, Felipe Marcos. Volta às aulas 2. No Volta às aulas 2, porque eu tenho gravado vários vídeos em sala de aula, né? Que eu acho que isso é importante para expor, colocar o magistério perante a sociedade. E no vídeo Volta às aulas 2, a Marina Lopes disse: péssimo. Ou seja, isso aqui não é um... Porque a filosofia, ela procura fazer a reflexão, a análise e a síntese. A reflexão é quando o pensamento retorna a si mesmo para refazer a pergunta. A análise é quando nós dividimos a realidade em parte e, enfim, fazemos a síntese. E com isso fazemos a crítica, que é a capacidade de avaliar, julgar e concluir corretamente. Isso aqui não é uma crítica, isso aqui é uma cornetada, né? Sabe quando a pessoa vai num jogo de futebol e ela começa a cornetar o jogador do time do outro? Ela corneta quem? Sempre o craque, né? Quem vai ver o jogo do Flamengo, corneta quem? O Gabigol. Quem vai ver o jogo do Vasco, corneta quem? O Hernan Cano. Então, acho que o fato dela estar me cornetando aqui é até um bom sinal. Mas isso aqui não é crítica, isso aqui é cornetada, né? Não tem uma crítica... não é uma crítica coerente. No vídeo Volta às aulas 3, a Helena Aleixo da Silva diz: aula vazia e sem sentido. Você sabe do que eu falei na minha aula vazia e sem sentido? Eu expliquei o sentido e o significado da palavra sociologia, que significa estudo sobre as sociedades. Eu falei que toda sociedade que se organiza em torno de instituições sociais. Por exemplo,
Por que a sociedade se organiza em torno da polícia? Porque ela quer segurança. Por que uma sociedade se organiza em torno da família? Porque ela quer se sentir acolhida. Por que uma sociedade se organiza em torno do Estado? Porque nós queremos uma nação que tenha um mínimo de soberania política e administrativa. Então, por que nós, sociedade, valorizamos a escola? Porque entendemos que os nossos jovens precisam ser minimamente incluídos. E eu comparei o conhecimento de senso comum, o conhecimento sociológico, com o conhecimento de senso comum, que é baseado na opinião, na crença e na tradição. Ou seja, uma coisa que tem tudo quanto é manual básico de sociologia. Ela falou que é aula sem sentido. Aula sem sentido. Eu acho que o cérebro dela é que é meio sem sentido, né? O Helena Aleixo da Silva se situa, né, minha filha? Acho que você está no lugar errado. Volta às aulas 5. A Daniela Rosa, no Volta às aulas 5, disse: Obrigada por compartilhar. Obrigada por compartilhar. Muito obrigado, Daniela Rosa. O Guilherme Danon disse: Não aguentou ficar no meu grupo, professor. Vou explicar para vocês o que é isso aqui. Não aguentei, não. Olha, eu estava falando de política com algumas pessoas lá e o líder do grupo, lá, o administrador do grupo, começou a entrar nos assuntos, né? Começou a falar do meu cabelo. Eu falei, daqui a pouco ele vai começar a querer falar das minhas partes baixas aqui. Eu já estou começando a ficar constrangido, né? Porque a gente estava falando de política. De repente ele ficou sem argumento, já falou do meu cabelo. Depois ele começou a ficar sem argumento, começou a xingar meu pai, a mentir sobre o meu pai, que o meu pai era safado, que o meu pai foi morto pela polícia. Meu pai morreu em 99, vítima de infarto do miocárdio provocado por diabetes mellitus, um homem que era um vendedor ambulante que andava em Barra do Piraí com uma bolsa pesadíssima e com seu trabalho conseguiu formar uma psicóloga, um gerente de banco e um professor, um homem honesto que sempre trabalhou. E o cara começou a xingar meu pai. Eu falei, vou ficar fazendo o que aqui nesse grupo? Aí eu saí, né? Saí, porque o argumento do cara acabou e ele começou a xingar meu pai. Mas para eles isso é normal. Você xinga o pai de um, o cara xinga a tua mãe. Para eles isso é debate político. Para mim não. Para eles isso é normal. Para mim não é normal. Nos comentários do dia 29/6, o Wilderson Gomes Cabral Marques disse: Dessa vez eu gostei. Alguns então ele não gosta, né? Tá valendo. O Wagner Gonçalves disse: Só falou bobagem. Queremos o PT e a bandeira vermelha. Eu não entendi. Eu acho que ele falou: Vocês querem o PT e a bandeira vermelha, né? Porque geralmente as pessoas que me criticam dessa forma não são de esquerda como eu sou. Geralmente elas são de direita. Então acho que ele quis dizer que nós queremos o PT e a bandeira vermelha de novo, né? Eu votei no Ciro Gomes, né? Eu votei, gostaria que ele despontasse para que nós pudéssemos votar nele, mas parece que nas pesquisas ele anda ficando um pouco para trás. No meu vídeo Democracia de WhatsApp, eu falei sobre a maneira de nós fazermos política hoje através do WhatsApp. E a gente acaba fazendo uma democracia de WhatsApp um tanto quanto virtual, muito mais virtual às vezes que real, criando situações de WhatsApp, de redes sociais que não existem. Por exemplo, professores ensinam sexo para as crianças. Geralmente a pessoa que fala isso, ela nunca ouviu um caso específico, nunca um parente ou amigo dela passou por isso, mas as pessoas vão criando essas coisas, esses factoides nas redes sociais e vão criando uma democracia de WhatsApp em cima da realidade virtual. E o Márcio Leme disse: Meu amigo, em que mundo binário habita a mente desse cara? Acho que ele está falando de mim, né? Eu, hein? Pós-modernismo nas ideias? Acho que ele está dizendo que eu tenho pós-modernismo nas ideias. O pós-modernismo é uma realidade social do mundo atual. Segundo os principais arregimentadores dessa ideia, como Lyotard, por exemplo, sociedade líquida também, comparada com esse conceito de pós-modernidade,
E a pós-modernidade não é uma questão de ideias. Nós vivemos em um mundo pós-moderno, segundo o que é a pós-modernidade. Alguns até acreditam que não, já fazem uma crítica diferente. Mas segundo aqueles que dizem que nós vivemos um mundo pós-moderno, se esse mundo é pós-moderno como eles dizem, essa pós-modernidade ela é uma realidade, não é uma questão de militar a favor da pós-modernidade ou não. E também o Yahuwah Regis disse: ótima explicação, podemos compreender claramente a necessidade de qualificação do ensino que liberta as grandes massas, né? Porque eu sempre falo da valorização do professor, da valorização do magistério, e nisso aqui ele concorda. Muito obrigado aí, Yahuwah Regis. O Ricardo Argires disse: ótimo vídeo, já me inscrevi, obrigado. Muito obrigado aí, Ricardo Argires. O Wilderson Gomes Cabral Marques diz: será que o Bolsonaro é o único político cujo você é contra? Porque não ouço críticas a nenhum outro. Acabei de fazer uma crítica aqui ao PT e ao Lula, né? Acabei de fazer. Já fiz um vídeo também escrito: a gente, responsabilidade de Rodrigo Maia. Vai lá que você vai ver. E eu acabei de fazer aqui uma crítica ao Lula. Não tomou as providências cabíveis em relação ao PT e deixou o partido se corromper, né? Você estava cobrando uma atitude em relação aos outros? Acabei de fazer. Perdão. Mas, como diz a Bíblia, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Logicamente que quem está em evidência, em maior evidência no cenário político hoje do Brasil é o Bolsonaro. Então as pessoas vão falar mais de quem? De um vereador aqui de Belfor Roxo? Não. Então se o Bolsonaro não quer ser citado, vá ser vereador, né? Ou volte a ser deputado. E o Yahuwah Regis disse: ele disse que nós chamamos doenças respiratórias de Covid-19. Não, a Covid-19 desencadeia doenças respiratórias, né? Aí ele faz comparações com a ida do homem à Lua. Falou que a ida do homem à Lua foi uma invenção. Pô, o cara tá sabendo pra caramba, né? Tem fontes fidedignas de que a ida do homem à Lua foi uma farsa, né? Esse cara é bom. E ele fala também da nova ordem mundial. A esquerda, os comunistas, criaram a fraudemia. Não tem pandemia, fraudemia. Então as maiores revistas de publicação científica do mundo, inclusive a Lancet, os maiores epidemiologistas do mundo, a OMS, todo mundo aqui faz parte dos comunistas. São um pessoal que sabe pra caramba, né? Sabe muito. As pessoas comuns não estudam o problema. Então ele não é uma pessoa comum. A OMS são pessoas comuns. Os grandes epidemiologistas do mundo são pessoas comuns que não estudam o problema. A revista Lancet e as grandes revistas de publicação científica do mundo são tudo gente que não estuda o problema. Quem estuda é o Yahuwah Regis. Esse é bom. Esse é bom. Leitos de UTI são sempre ocupados. Ele fala que porque a Covid-19 ele ocupa demasiadamente leitos de UTI. E ele falou que isso sempre aconteceu. E isso não é um problema da Covid-19. Então ele está dizendo que aquele caos todo lá no Amazonas, onde nós tivemos que buscar respiradores, até na Venezuela, ele falou que isso pelo que ele está dizendo aqui, isso sempre existiu, né? Agora eu não sei em que jornal ele leu isso. Em que televisão ele leu isso. Porque um caos de saúde desse, um caos de saúde onde saíam caminhões frigoríficos levando corpos na Itália, eu não sei em que lugar os Estados Unidos abrindo covas comuns para colocar vários corpos. Onde isso aconteceu fora períodos de guerra? Então ele está dizendo que essas coisas sempre aconteceram, né? O pessoal meio maluco, né? É um negacionismo, né? do que é evidente. E ele questiona que essa doença, a Covid-19, não começou agora, que ela vem de uma sigla inglesa. É claro, gente.
os vírus eles sofrem mutações. E a mutação do vírus nos levou a esse caos que ocorreu no mundo por causa dessa doença. Mas é claro que o vírus é uma mutação de um vírus que já existia. Nenhuma novidade até agora. No vídeo Volta às Aulas 10, o professor Daniel Aprígio da Silva disse: o que você fez com o gato? Não entendi nada do que ele falou aqui. A Maria Almeida disse: o curso que você dá é de ciências políticas? O curso que eu dou não é de ciências políticas. Eu sou professor de filosofia devidamente concursado, com 2 matrículas no estado do Rio de Janeiro. Professor de filosofia e sociologia. Agora, filosofia estuda também política, você sabia? Você sabia que uma das matérias que eu estudei na faculdade foi ciências políticas? Você sabia que uma das matérias da faculdade é filosofia política? Você sabia que a República moderna se originou de um pensamento filosófico que gerou, por exemplo, a divisão do Estado em 3 poderes, pensada por Montesquieu? Você sabia que o contratualismo atual é uma ideia filosófica trabalhada por Hobbes e depois também por Rousseau? É só você ler Contrato Social e o livro de Montesquieu, O Espírito das Leis. Ou seja, falar de filosofia sem falar de política é impossível. Até porque, pergunta a você, de qual assunto a filosofia não fala? É uma pergunta que eu faço a você. E ela diz também: o seu conceito dessa época é que todos devem ser ovelhas? Não, inclusive eu falo para os alunos que a base da filosofia é reflexão, análise e síntese. E a filosofia, ela procura orientarmos a fazer a crítica. E o que é crítica? É a capacidade de avaliar, julgar e concluir corretamente. Então, eu e nós, como professores de filosofia, queremos muito que as pessoas reflitam, para que as pessoas não saiam por aí repetindo, por exemplo, que vacina faz mal, que máscara faz mal, que estão colocando um chip na pessoa através das vacinas, para que as pessoas sejam monitoradas. Tudo isso é falta de reflexão, análise e síntese. E se as pessoas... Agora, as pessoas que saem repetindo essas coisas é que são ovelhas. Não é aluno de professor de filosofia, não. E não, ela fala também: não ouvi você explicar que a elite e o centro também têm questões sociais. Tem. A elite também tem questões sociais. A direita tem questões sociais baseadas em quê? Na caridade. Baseada na caridade. Só que a esquerda procura mais a igualdade. Ou seja, as referências ideológicas da esquerda procuram mais a igualdade. E as pessoas de direita também são interessadas por questões sociais, no sentido de fazer a caridade, porém mantendo a desigualdade entre ricos e pobres. Né? Mas evidentemente que essas coisas elas não são estáticas, elas têm variáveis. Mas a esquerda é mais pela igualdade e a direita é mais pela liberdade. Isso é histórico. Então, a direita também respeita o gênero, questão de gênero. Depende de que direita, né? Porque a direita bolsominiana não respeita gênero, não. Inclusive o Bolsonaro falou: sou homofóbico sim, graças a Deus. Então não é qualquer direita que defende questões de gênero, não. Meu marido não fica... Eu falei também que nas casas, né, os maridos costumam ficar sentados na sala e as mulheres fazendo serviço doméstico, com os dois tendo trabalhado fora. Então ela falou que na casa dela isso não acontece, né? Que bom que isso não acontece. Mas estudos de ciências sociais e estatísticos mostram que é mais comum a mulher fazer dupla jornada. Se na sua casa isso não acontece, meus parabéns. Você é uma das exceções. Mas a dupla jornada na nossa sociedade é sim uma tarefa bastante feminina e eu gostaria até que não fosse. E se na sua casa não é assim, meus parabéns. Mas a dupla jornada numa sociedade como a nossa, machista, ainda é algo mais pertencente à mulher. E eu falei também, eu brinquei com os alunos, né, que as questões de gêneros hoje a gente respeita. Então eu falei: vamos trazer um armário, colocar lá atrás, você vai entrar e vai sair na próxima aula. Vai ter calcinha, vai ter batom. E ela falou que eu sou machista por causa disso, porque no armário não tem só batom, não tem só calcinha, tem também correia. Ela deve estar falando isso, né? Tem também correia. Então porque eu falei isso, eu sou machista, né? Conceito de machista. Um pouco estranho.
é um pouco estranho. Eu acho que machista é o cara que defende outras coisas, né? É o cara que defende a submissão irrestrita da mulher, que acha que só o homem que pode pular cerca, a mulher tem que ficar em casa. Eu acho que machista faz outras coisas, né? Mas eu vou considerar o que você falou com carinho aqui, mas eu acho que isso não tem muito a ver. O que eu falei não tem nada a ver com racismo, não. E ela falou, nenhum professor de faculdade vai dirigir a cabeça do meu filho. Graças a Deus, né? Nenhum professor de faculdade vai dirigir a cabeça do filho de ninguém, ou deve fazer isso. Mas professores influenciam as pessoas, influenciam os alunos, tanto de esquerda, como de direita, como de centro. Professor é uma referência para os alunos. Então ela acha, e ela diz também que é antiético, né? Eu convencer adolescentes a ser de esquerda. Não, de esquerda sou eu. E o meu pensamento de esquerda eu sempre coloco para os alunos. Explico para eles o que é também as referências de direita. E digo para eles, e falei isso em aulas que estão gravadas, que nenhuma das duas coisas são erradas. As duas coisas têm a sua lógica. Mas eu sou da esquerda. E o pensamento de esquerda sai da minha boca. Agora, você sabia que tem muitos professores de direita que, inclusive, votaram no Bolsonaro? Se você for uma escola pública hoje, você vai se surpreender com a quantidade de professores que votaram no Bolsonaro. E quando eles falam, a direita sai da boca deles da mesma maneira como o pensamento de esquerda sai da boca deles. Eu acho o seguinte, na hora de fazer a prova e passar, geralmente quem passa somos nós de esquerda. Eu passei em 2 concursos, em 3º lugar. Só não fui o segundo porque eu sou vascaíno e não quis ser vice de novo. Então eu passei em 3º para não ser vice. Poxa, se o cara é de direita e acha que esses pensamentos de direita precisam também povoar a escola, façam o concurso e passem. Porque esse direito de ter referências sociais e políticas é um direito de expressão, está na Constituição e é direito de cátedra. Vocês não podem fazer nada em relação a isso. Não podem fazer nada. Simplesmente, simples assim. Não podem fazer nada porque isso é nosso direito. E a isenção é um desafio, mas não é possível ser 100% isento. Então eu sou uma pessoa que sempre prego, sempre falo sobre a igualdade, a importância da igualdade, a importância da cidadania, da democracia participativa. Eu falo isso sempre nos meus vídeos e isso é legítimo. Eu não falo nada de ilegítimo, eu não falo nada de ilegal. E se você acha que alguma coisa que eu falo é ilegal, vá ao Ministério Público. Minhas aulas estão gravadas e meus vídeos também. Ok, galera? Vocês são do coração.